Existe um segredo que sobreviveu à destruição de impérios inteiros e ao silêncio forçado de gerações. Se você assistir até o final, vai entender por que esse conhecimento foi escondido de você. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Há 3.000 anos, um rei construiu algo tão extraordinário que até seus inimigos hesitavam em destruir. O Templo de Salomão não era apenas um edifício religioso, mas um repositório de conhecimento proibido. Dentro de suas câmaras mais profundas, existia uma sala que apenas 3 homens no mundo podiam entrar. Essa sala era chamada de Santo dos Santos, e o que havia lá dentro mudou a história humana. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado. Ela possuía propriedades físicas que desafiavam toda compreensão. Relatos bíblicos descrevem soldados mortos instantaneamente ao tocar a arca sem autorização, e isso não era metáfora. Pesquisadores modernos calcularam que a estrutura metálica da arca poderia funcionar como um capacitor elétrico de alta voltagem. Salomão sabia disso, e sabia que esse conhecimento nas mãos erradas seria uma arma de destruição em massa. Por isso, ele ordenou a construção de câmaras secretas abaixo do templo, um labirinto que nenhum mapa registrou. Esses túneis existem, e parte deles foi descoberta por cruzados europeus no século XII, desencadeando enorme conspiração. O que é perturbador não é o poder deles, mas o que os documentos dizem que encontraram. Documentos internos descobertos no Vaticano em 2001 sugerem que os templários encontraram textos, não objetos, mas conhecimento. Conhecimento que apareceu subitamente nas catedrais góticas construídas pelos templários, com proporções que a Europa não deveria ter. As proporções da Catedral de Chartres correspondem quase perfeitamente às medidas do Templo de Salomão em hebraico. Isso não é coincidência, é uma mensagem codificada em pedra visível para quem souber o que procura. Mas a história dos templários termina de forma tão violenta quanto começou, para suprimir o que sabiam. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, ordens seladas foram abertas simultaneamente em toda a França. Em uma única noite, centenas de templários foram presos simultaneamente numa operação impossível, sem meses de planejamento. O que é perturbador não é a prisão, é que o tesouro imenso dos templários simplesmente desapareceu. 18 navios ancorados em La Rochelle desapareceram na mesma noite das prisões e nunca foram encontrados. Alguns historiadores rastreiam a rota provável desses navios até a costa da Escócia, onde algo surgiu depois. O ritual central maçônico reconstrói simbolicamente a morte e ressurreição de Hiram Abif, arquiteto-mor do Templo de Salomão. Hiram Abif foi assassinado por se recusar a revelar os segredos da construção do templo, levando tudo ao túmulo. Mas o que eram esses segredos? Porque alguém preferiria morrer a revelar o que sabia. Os estudiosos da Cabala afirmam que o templo não era uma construção física, mas um mapa do cosmos inteiro. E o anel de Salomão, descrito nos textos apócrifos, permitia ao rei comandar forças que nenhum homem poderia controlar. O selo de Salomão, a estrela de 6 pontas, aparece depois nos templários, nos alquimistas e em bandeiras modernas. Isso não é coincidência histórica, é transmissão deliberada de símbolo carregado de significado, que poucos ainda decodificam. Em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu o templo, mas os sacerdotes já haviam escondido o essencial antes. Documentos do período descrevem uma fuga de sacerdotes carregando objetos sagrados para destino não identificado no deserto. A comunidade de Qumran era composta por sacerdotes do templo que fugiram com o conhecimento proibido antes da destruição. Arqueólogos independentes perguntam por que há décadas, e a resposta oficial nunca foi convincente para ninguém. Existe teoria sustentada por fontes sérias de que o conhecimento de Salomão incluía engenharia acústica revolucionária. Pesquisas de arqueoacústica confirmaram que certas proporções de pedra criam estados alterados de consciência por infrassom. Salomão construiu, portanto, um templo que era simultaneamente arquivo-laboratório, instrumento e porta para outro nível de realidade. O segundo templo foi reconstruído deliberadamente sem o Santo dos Santos. A câmara estava vazia, como se o conteúdo houvesse sido levado. Os romanos, que destruíram o segundo templo em 70 d.C., levaram seus ornamentos, e você os vê no Arco de Tito, até hoje. Mas a Arca da Aliança não estava entre os objetos levados. Ela simplesmente não estava mais lá quando chegaram.
há três teorias principais sobre seu paradeiro: Etiópia, sob o Monte do Templo, ou destruída antes da invasão babilônica. Na Etiópia, a igreja de Nossa Senhora de Sião em Axum afirma possuir a arca e nenhum pesquisador jamais pôde verificar. Um único guardião tem acesso e, ao assumir o posto, nunca mais pode deixar o recinto até morrer, seja onde estiver a arca. O fato inegável é que Salomão construiu algo que o mundo destruiu, mas nunca apagou. Porque o verdadeiro segredo nunca foi um objeto. Foi um sistema de conhecimento escondido em símbolos que ainda existem. Toda vez que você passa por um arco ou vê uma estrela de 6 pontas, está dentro do legado de Salomão. E se esse conhecimento nunca foi perdido, apenas escondido dos muitos, para ser preservado pelos poucos quem ainda o guarda. Se este vídeo abriu algo em você, uma dúvida, uma curiosidade, então o segredo de Salomão já está fazendo seu trabalho. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e da próxima vez que olhar para um edifício antigo, você vai ver o invisível. O alquimista medieval sabia que a planta do templo e o mapa da alma humana eram o mesmo diagrama. Da colina do deserto, você ainda consegue ver Jerusalém ao longe, exatamente onde Salomão escolheu construir seu eixo do mundo. Cada fragmento de cerâmica encontrado confirma que o templo era real e que os objetos descritos existiram de verdade. Sob os pés de quem caminha por Jerusalém hoje, existem 3.000 anos de camadas de segredos sobrepostos em pedra. O ourives do templo sabia que estava criando não apenas um objeto, mas uma interface entre o humano e o divino. Cada cópia feita por monges medievais preservou um fragmento do conhecimento do templo disfarçado de texto religioso comum. A cerimônia de iniciação maçônica é a reconstrução simbólica do que aconteceu no Santo dos Santos há 3.000 anos. A árvore da vida cabalística e a planta do Templo de Salomão são a mesma coisa, expressa em linguagens diferentes. O Mar Morto guarda em seu sal e em suas cavernas os documentos que mudaram nossa compreensão do mundo antigo. Quando o primeiro rolo foi encontrado em 1947, o mundo não estava preparado para o que estava escrito naquelas páginas. 62 locais marcados no rolo de cobre ainda esperam ser abertos sob a terra do deserto da Judéia. De Masada, você vê exatamente o que os sacerdotes viram ao fugir, compreendendo que o conhecimento devia ser escondido para sobreviver. Quando visto do alto, o padrão dos 64 locais do rolo de cobre forma uma estrela de 6 pontas no deserto. Os cavaleiros templários não trouxeram ouro de Jerusalém, trouxeram algo que ouro nenhum poderia comprar. Em Roma, o templo de Júpiter e a menorá de Salomão coexistiram por séculos como símbolo do poder que o conhecimento confere. Os túneis abaixo de Jerusalém foram escavados por mãos de trabalhadores que morreram sem saber o que estavam construindo. No Jardim de Salomão, o conhecimento não estava apenas nos textos, estava nas plantas, nos minerais e nas estrelas. Nabucodonosor queria destruir o templo, mas acabou involuntariamente dispersando o conhecimento de Salomão pelo mundo inteiro. O escriba babilônico e o escriba hebraico, trabalhando lado a lado, preservaram em 2 línguas o mesmo conhecimento proibido. Os 18 navios templários desapareceram na noite mais importante da história medieval, levando consigo o que não podia ser queimado. A estrela de Salomão, gravada no Muro das Lamentações, é o último fragmento físico do conhecimento que deveria ter sido destruído. Cada manuscrito copiado em mosteiro medieval escondia nos diagramas arquitetônicos a planta de um templo que não podia ser reconstruído. Os construtores de Chartres sabiam que estavam erguendo não uma catedral, mas a memória em pedra do Templo de Salomão. Nos capitéis das catedrais góticas estão esculpidos em pedra os guardiões do conhecimento que nunca deveria ter chegado até nós. Em Axum, os obeliscos e o incenso da igreja de Sião guardam a memória viva de um reino que recebeu o conhecimento diretamente. O Testamento de Salomão descreve um anel que permitia controlar forças da natureza, e esse anel desapareceu com o templo. Quando a rainha de Sabá visitou Salomão, 2 centros de conhecimento do mundo antigo se encontraram pela única vez na história. Os sacerdotes que retornaram do exílio babilônico trouxeram o conhecimento preservado, mas não trouxeram o objeto mais importante. Cada querubim de ouro fabricado no templo era a materialização em metal precioso de uma entidade que Salomão aprendera a nomear. O Museu Arqueológico de Israel exibe os objetos encontrados, mas deixa deliberadamente vazios os espaços dos que nunca foram mostrados.
Sob os prédios modernos de Jerusalém, as escavações continuam e a cada metro mais fundo, mais perguntas do que respostas surgem. Existe um objeto encontrado nos túneis, abaixo do monte do templo, cuja composição metálica não corresponde a nenhuma tecnologia da época. O tesouro de Salomão não era o ouro. Era a coleção de conhecimento reunida de todas as civilizações do mundo antigo. A frota fenícia que trouxe o cedro do Líbano trouxe também os arquitetos que sabiam construir de acordo com proporções sagradas. Durante 1000 anos, as sinagogas preservaram cada detalhe do templo na memória oral, esperando o dia em que seria reconstruído. Quando o modelo do templo é comparado com plantas de igrejas templários, as medidas são idênticas sem margem de erro possível. Roslin Chapel foi construída na Escócia, em local geograficamente preciso, como se um mapa secreto indicasse exatamente aquele ponto. O pilar do aprendiz em Roslin é uma cópia exata da coluna Jaquim do Templo de Salomão, gravada em pedra escocesa. Nabucodonosor planejou destruir a resistência judaica, mas sem querer criou a maior dispersão de conhecimento sagrado da história humana. O túnel de Ezequias, sob Jerusalém, prova que o reino de Salomão dominava uma engenharia muito além do que a história oficial aceita. 3 religiões que descendem diretamente de Salomão ainda disputam hoje o único pedaço de terra onde o templo existiu. O legado de Salomão não está enterrado. Está ao redor de você, em cada proporção, em cada símbolo, em cada arco que você atravessa.